A Morgadinha dos Canaviais, de Júlio Diniz, lido por Sofia Pedro. Capítulo 13. Ao outro dia, a impaciência de Ângelo não lhe permitiu longa demora no leito. Tardava-lhe o ver todos aqueles sítios tão seus conhecidos, árvores que uma por uma distinguia, sebes, atalhos de campos e quebradas de montes. A custo puderam reter para o almoço. Resignou-se, porém, a não ultrapassar até então os muros da quinta. Logo, porém, que sorveu à pressa o último golo de chá, partiu, veloz como uma lebre, sem nem sequer dar ouvido à enfiada de recomendações de sua tia Dona Vitória, que teimava em o querer prevenir, com socos, gabão e guarda-chuva, de uma hipotética mudança de tempo. Ângelo partiu. A tudo que via pelo caminho encontrava ligada uma recordação e uma saudade, mas seguia sempre, como quem não errava ao acaso pelos campos. Antes era guiado naquele passeio por um intento que tinha pressa de realizar. Atravessou grande parte da aldeia, cortejado, cumprimentado e festejado por quanto se encontrava pelos caminhos ou às portas e janelas das casas, nos campos e nos ribeiros. Chegou, enfim, à casa onde já dissemos morar o recoveiro Cancela e a sua filha Ermelinda. Era evidentemente aquele o termo proposto por Ângelo ao passeio matinal, porque retardou o passo à medida que se aproximava e parou à porta da casa. Achou-a fechada, mas não lhe causou isso embaraço. Como quem estava habituado a vencer estes estorvos, sondou resolutamente o muro do quintal, construído de pedras soltas, e dispôs-se à escalada. Com a agilidade e destreza próprias de quem passou na aldeia os primeiros anos da vida, o irmão de Madalena trepou sem vacilar até o alto do muro e, num momento, poisou os pés no chão do quintal. Vendo-se dentro da fortaleza, olhou em redor com precaução. E, com mais precaução ainda, se dirigiu para um bosquezito de laranjeiras, que era o lugar de recreio do pequeno horto. Fora motivo destas precauções o ter já avistado, por entre os troncos e a rama baixa das laranjeiras, um vulto que se lhe afigurou conhecido. Assim se foi aproximando sem que o pressentissem, e, oculto por detrás de uma sebe de roseiras silvestres, pôs-se à espreita. Era Ermelinda a pessoa que estava no laranjal. Sentada sobre o tronco partido de uma laranjeira velha, que meses antes havia sido derrubada, a filha do Cancela e afilhada da família Zé Pereira tinha todas as faculdades aplicadas à decifração dos hieroglíficos caracteres de um pequeno papel manuscrito que segurava nas mãos e lia a meia voz. De quando em quando interrompia a leitura e, erguendo a cabeça para o céu, parecia repetir o que lera, como se pretendesse decorá-lo. Ângelo aplicou mais o ouvido a ver se algumas das palavras que ela declamava lhe revelava a natureza do manuscrito. De facto, de uma vez, a pequena leu em voz mais audível e ele escutou a seguinte quadra: Que lamentável tragédia que os meus olhos tristes viram, e publicam minhas vozes àqueles que não ouviram. E principalmente o rei, que se chama o rei tirano, nesta região remota do Egito dilatado. Depois de ler isto, a rapariguita levantou a cabeça e repetiu: Que lamentável tragédia que meus olhos tristes viram. Ângelo saiu do esconderijo e, sempre vagarosamente e com precaução, veio colocar-se por detrás dela sem que fosse pressentido ainda. Tão perto chegou que, por cima do ombro de Ermelinda, podia já ler as quadras que ela estava decorando. Tenho 1000 línguas, 1000 bocas. E a Ermelinda continuar a ler,
quando uma respiração mais profunda de Ângelo a fez desviar a cabeça. Dando com os olhos nele, soltou um grito de sobressalto. Depois sorriu e instintivamente procurou esconder no bolso do avental o papel que lia. Ângelo segurou-lhe a mão. — Que estavas a ler, linda? — Não é nada. Deixa ver. — Não deixo. — Por que não deixas? — Para não ser curioso. Que modos são esses de andar a escutar a gente? Pois, sim, mas deixa-me ver os versos. — Não são versos. Quem lhe disse que eram versos? — Pois não ouvi? Que era isso de tirano e de Egito que dizias? — Que há de ser? Disse afinal Ermelinda dando-lhe o papel. — São os versos do Alto dos Reis. Sabe agora? — Do Alto dos Reis? Ai, sim, está a chegar o dia. Mas que tens tu com o Alto dos Reis? — É que este ano meu pai quer que eu seja a fama. — Viva! E que bonita fama que vais ser! E já sabes os versos? — Estava a decorá-los. — Tenho 1000 línguas, 1000 bocas, dizia Ângelo lendo no princípio. O que é pena é pôr uma chuchice destas na boca de uma fama como tu. — Que está a dizer? Então os versos não são bonitos? — Oh, pois não são! Exclamou Ângelo gracejando. São uma perfeição! E tendo-os corrido com a vista, principiou a lê-los com acentuação e ênfase comicamente exageradas. Ora, ouve lá. Sabei que aquele Herodes, lobo cruel carniceiro, tremendo de inveja pura, lhe venham tirar o reino. Então que há que dizer a isto? E prosseguiu. Faria raios de fogo de seus olhos como dança, e só pretende fazer alvo de sua vingança. Isto é claro e sublime. Lendo assim pudera, disse Ermelinda rindo. É preciso que advirta ao leitor que estas quadras e o alto a que nos estamos referindo não são obra da nossa imaginação. Por aí corre manuscrito alto, mais ou menos extravagantemente ortografado, segundo o sistema ou o capricho do copista. Em quase todas as aldeias dos arredores do Porto, podem ver em cada ano representado este ou outro análogo com aplauso e glória da arte. Às mãos nos veio uma dessas cópias, à qual, menos na ortografia, escrupulosamente nos cingimos. Ângelo era talvez em demasia severo na apreciação crítica sobre o merecimento literário da obra ao chamar-lhe uma chuchice. É raro que a musa popular não tenha, apesar da sua rudeza, alguma inspiração. Neste mesmo alto se encontram vestígios dela. Mas não é nossa missão apreciar as opiniões dos atores que pomos em cena. Tão somente as registamos sem nos responsabilizarmos por nenhuma. Ângelo redarguiu à reflexão de Ermelinda. Pois bem, para que não digas que é da maneira de ler que eles parecem xoxos, repara, vou lê-los agora com toda a serenidade. Ora, escuta. Que quantos até 2 anos em Belém fossem nascidos e toda a sua comarca matassem a ferro frio. Sem exceção a pessoa que nos distritos se achasse, entendendo dessa sorte que nós lhe não escapássemos. Olhem que sensaboria! Esta divisão administrativa e judicial em distritos e comarcas que o autor fez na Judeia e que tanto parecia revoltar Ângelo, era uma destas liberdades shakespearianas que se devem perdoar aos génios. — E não foi assim? Perguntou Ermelinda, que não percebia ainda o motivo dos reparos de Ângelo. — Pois Herodes mandou matar todas as crianças da Judeia. Então não mandou? — Mandou. Mas a fama é que devia contar isso melhor. — Melhor? Então não é bonito este verso? E Ermelinda, tirando o manuscrito das mãos de Ângelo, leu a seguinte quadra. Para livrarem seus filhos da morte dos inocentes,
Dos braços faziam cruzes aquelas mães impacientes. Os instintos populares da filha do Cancela perceberam a beleza, talvez um pouco rude, do tocante quadro que estes versos exprimem. Esta pequena contenda literária entre duas crianças podia dar margem a profundas reflexões a quem para elas estivesse disposto. Ângelo estava no princípio de uma educação esmerada. Principiara já a desenvolver-se nele a inteligência e a acordar os instintos artísticos que estremeciam já sobre as primeiras seduções da forma. Nestas épocas críticas em que esses segredos se revelam, é tal o encanto que eles nos trazem que exclusivamente nos votamos ao novo culto com fanática intolerância. Onde as louçanias do estilo, os primores e a sonora harmonia do metro e o brilhantismo das imagens nos não afagam os sentidos, recusamos demorar a vista. E escapa-nos assim na sombra muita beleza real, às vezes oculta sob a grosseira revestidura da poesia ou narrativa popular. É necessário que passe o entusiasmo, a violência da paixão nascente, que venha a frieza de ânimo necessária à imparcialidade do juízo, para que nos não cause repulsão a aspereza e grosseria até da forma e consigamos apreciar o belo que porventura nela se envolva. Dá-se com a beleza da ideia e da forma de qualquer obra literária o que se dá com a beleza moral e a beleza física de uma mulher. Ambas são feitas para nos comoverem e dominarem. Mas quando o assomar de um sentir novo começa a alvoroçar o sangue do adolescente, quando formas vagas e formosíssimas principiam a encantar dos sonhos de suas noites febris, a paixão da forma domina-o. Por ela sacrifica tudo. Uma modelação perfeita, um delineamento gracioso poderá decidir da sua vida inteira e na fascinação que o cega nunca verá a formosura da alma que se abriga numa pouco feliz encarnação. É que para apreciar a beleza moral, para a ver transparecer através do invólucro exterior, é preciso deixar passar a vertigem dos primeiros momentos ou não a ter ainda experimentado. Por isso, na infância e nas idades viris é que melhor se apreciam essas fialdades que escondem um coração angélico. A adolescência é impiamente cruel para com elas. Por uma lei análoga é o povo, o símil da criança, porque não tem os sentidos educados para as mais subtis belezas da forma. E é o homem a quem ela já não fascina, embora ainda e sempre o deleite, como poderosíssimo elemento de beleza literária. São estes os leitores que mais aptos estão para avaliarem uma ou outra inspiração, que entre muitos desvarios tem a humilde musa que visita a cabana do lavrador ou a oficina do artista. Apesar da defesa de Ermelinda, Ângelo não perdoou ao alto. Sabes que mais? Não decores isso, disse-lhe ele resolutamente. Meu pai quer. O que é que quer teu pai? Quer que eu entre no alto. E hás de entrar, quem te diz que não? E quer que seja a fama. E hás de ser a fama. E não hei de falar? Hás de falar. Tinha que ver uma fama que não falasse, para que lhe serviriam as 100 bocas. Então é que não é forçoso que digas o que aí está. E que hei de eu dizer? Outra coisa. Ermelinda olhava a Ângelo admirada, sem conseguir compreendê-lo. Outra coisa, repetia ela instintivamente. Olha, prosseguiu Ângelo, daqui até chegar o dia do alto vai muito tempo. Eu te darei outros versos para estudares em lugar desses. E onde os tem? Eu os procurarei. Não digas tu nada. Basta que no dia recites em vez desses os que eu te der. Mas que dirá meu pai e o senhor Pertunhas?
O mestre de latim. Pois que tem ele com o alto? É quem ensina como a gente há de dizer. Ah, sim. Pois para que ele nada diga, guarda para a ocasião os versos que eu te arranjar. Até há de ter graça ver a cara com que eles ficarão todos quando lhes sair uma coisa bem diferente do que esperam. Mas, diga, onde é que vai buscar esses versos? Não sairei da aldeia para isso. Numa visita que daqui vou fazer, conto obtê-los. Agora falemos de outra coisa. Que é de teu pai? Saiu a entregar umas encomendas. Minha madrinha dali de fronte está para a igreja e meu padrinho nas hortas. E eu vou tratar do jantar de meu pai. Pois vai que eu faço de companhia. E Ângelo seguiu-a à cozinha e aí, ela sentada na soleira da porta a escolher hortaliça, ele a dar de comer aos coelhos e às galinhas, se entretiveram a conversar. Ângelo falou-lhe de Lisboa, dos teatros, contou-lhe enredos de dramas que o tinham comovido, tipos e situações de romances que se lhe haviam gravado na memória, invenções da arte moderna, versos, anedotas, contos. Ermelinda era toda ouvidos a escutá-lo. Passadas horas, Ângelo levantou-se e despediu-se para sair. Onde é que vai? Vou visitar Augusto, que deve estar agora em casa. E ainda o não viu? Ainda não. A minha primeira visita foi esta. Então vá, que ele deve estar morto por o ver. Ah, já sei a pessoa a quem vai pedir os versos. Quem te disse que Augusto os fazia? Eu vi-o estar a escrever na parede da capela da Senhora da Saúde, de uma vez que eu ia levar o jantar a meu padrinho, que estava a trabalhar para aqueles sítios. E leste-os? Não, que não quis que ele me visse. Mas que havia ele de escrever na capela? Então, não adivinhei? Não sei. Adeus. Diga. E chamavas-me curioso. E Ângelo saiu apressadamente. Momentos depois estava com Augusto. A conversa entre ambos teve toda a intimidade de dois afetuosos amigos. Ângelo fez a narração dos episódios da sua vida de colégio, das dificuldades e das belezas dos seus estudos naquele ano. Augusto, que da aldeia com ele os seguia passo a passo, interrogava-o sobre algumas dúvidas que tinha e esclarecia às vezes também, graças à sua poderosa penetração e natural lucidez, as que o ensino do colégio havia deixado no espírito do seu antigo discípulo. A geografia e a história, que eram as disciplinas estudadas naquele ano por Ângelo, deram assunto a grande parte deste diálogo. Augusto inclinara-se aos estudos históricos, inclinação em que o ervanário o entretinha com frequentes presentes de livros daquele género. Em exame de livros novos, referências a outros lidos e leituras de alguns mais apreciados, passaram os dois grande parte da manhã, até que por fim Ângelo disse a Augusto: Ah, é verdade, tenho um favor a pedir-lhe. Qual é? Sabe que está para breve o Dia dos Reis. Sim. E portanto o auto com que o povo daqui o festeja, aquele auto em que Herodes faz tremer meio mundo. Bem sei, respondeu Augusto sorrindo. Este ano teremos a Linda a fazer de fama. Fama bonita, por certo. Mas se soubesse os versos que lhe deram para recitar... E Ângelo reproduziu como pôde as quadras do monólogo da fama no Alto dos Reis. De quando em quando passava um sorriso pelos lábios de Augusto. Eu já conhecia isso, é o costume, disse ele por fim. Mas não lhe parece que de uma fama como aquela se devia esperar melhor do que isto? E então o que é que quer que eu lhe faça? Outros para o lugar destes. Outros? Eu? Perguntou Augusto. Por que não? Que lembrança! Não me venha negar que os faz. Versos? Sim. Quer dizer que os leio. E que os escreve. Vamos. Mas se insiste em recusar, diga-me então quem é que os escreveu na parede da capela da Senhora da Saúde para eu me dirigir a ele.
Então, houve quem escrevesse versos na parede da capela? Perguntou Augusto sorrindo. Não que eu visse, mas já 2 pessoas me o afirmaram e as suspeitas de ambas recaíram no mesmo homem. Quem foram essas pessoas? De uma o ouvi agora mesmo. Foi a Irmelinda. Ah, a outra foi Lena. A senhora Dona Madalena. É verdade, minha irmã. Estranhou com razão que eu não soubesse. E como soube ela? Leu-os e, pela leitura, conjeturou o autor. Augusto calou-se como absorvido por um pensamento que todo o preocupava. Ângelo continuou falando sem que fosse escutado. Afinal, concluiu dizendo: então quer falar ao poeta da Ermida para que me dê o que lhe peço? Poesia não lhe pode ele dar. Agora, se alguns versos o satisfazem... Sim, venham os versos que a poesia eu a procurarei neles até a achar. Desde já lhes agradeço. A ele? A ambos, respondeu Ângelo rindo. E agora diga-me, Augusto, ainda está resolvido a viver aqui sempre enterrado? Não pensa em mudar de vida? Nenhuma outra me namora mais. O destino que a bondade da morgada me oferecia, não tenho coragem para aceitá-lo. Assusta-me o peso do crepe. Nem eu lhe digo que deva aceitar esse. Mas o Augusto não terá amigos que o ajudem a seguir outros destinos menos obscuros do que este e menos pesados do que o legado lhe impunha? Meu pai já... Que quer? Não me posso vencer até pedir ou aceitar de outrem auxílios quando Deus nos não tem recusado ainda. Nem sei até se esses destinos que diz menos obscuros me fariam mais venturoso. Há índoles que nasceram afeiçoadas para a obscuridade. Incomoda-as a demasiada luz. Umas plantas querem ar e sol e luz. Outras vivem aí em qualquer canto escuro e obscuro e lá mesmo dão flor. Porque é isto? Não sei, mas... Sei eu, disse uma voz da parte de fora da janela, junto da qual se passara o diálogo. Voltaram-se os dois a ouvi-la. A figura do ervanário desenhava-se no vão da janela como um retrato de velho num caixilho de galeria. Ah, o tio Vicente! Exclamou Ângelo, correndo-lhe ao encontro. O ervanário encostou-se ainda de fora ao peitoril da janela, ficando assim com meio corpo para dentro da sala. Viva o nosso doutor! Disse ele sorrindo a Ângelo. Por enquanto, ainda esse coraçãozito está como era. Não esqueceu os seus amigos da aldeia. Está como sempre estará, respondeu Ângelo. Sempre, repetiu o velho. Sempre e nunca são 2 palavras de terrível significação. Mas, enfim, de bom metal é o coração. Assim o não enferrujem os ares da cidade como ao de tantos. E mudando subitamente de tom, disse para Augusto. Com que dizias tu que não sabes porque algumas plantas vivem de pouca luz e de pouco ar aí em qualquer buraco do muro? É porque vivem muito pelas raízes essas. As plantas vivem do ar pelas folhas e vivem da terra pelas raízes. Lá diz aquele livro da história natural que eu tenho. Umas prendem-se pouco ao chão. Precisam, pois, de se abrirem muito ao ar para poderem viver. Outras, porém, profundam tanto na terra, com tantas raízes se seguram, que delas lhe vem todo o sustento e não desdobram muitas folhas, nem crescem grandes ramos para o ar. Como umas e como outras, há homens no mundo. Tu és dos que deixam ganhar raízes ao coração e delas vivem. Que te importam mais? Essas grandezas que os outros procuram? Mas é preciso cautela, rapaz. Há corações como a era, que onde quer que se encosta, prende-se com raízes.
Quem é assim deve dirigir com prudência as suas inclinações. Se para mau lado dobra, se encosta à árvore de preço, mal dele, que o separarão com força, fazendo-lhe estalar todas as raízes que o prendiam. As palavras, de uma obscuridade sibilina ditas pelo Hervanário, parecia terem um sentido para Augusto que visivelmente se perturbou ao ouvi-las. Que está aí a dizer, tio Vicente? Disse Augusto sem ousar fitar o velho. Nada, tonterias de velhice. A prudência que os anos dão vê longe e fundo, rapaz. É verdade que, às vezes, o arrojo dos moços é também guia feliz. Anda lá com a tua estrela, anda. Ao que já vejo, não sei se te possas chamar louco, como ao princípio não duvidei fazê-lo. É certo que é pouco seguro o terreno em que sustentas os teus castelos. Os meus castelos? Que castelos faço eu? Não hei de ser eu que te os mostre. Só te quero avisar que não ponhas grande fé em sonhos. Lembras-te do que se passou no Monte da Ermida? No Monte da Ermida? Não viste por lá no outro dia uns sinais de trovoada? A inconstância é sempre de recear. O que naquela manhã se passou, o que então vi. O que viu? Que se passou? O Hervanário demorou por algum tempo a olhar em Augusto e com tal expressão que o obrigou a desviar o seu. Depois acrescentou: Nada. O que todos os dias acontece. O céu azul fez-se pardo, a luz clara cobriu-se de sombras, os raios do sol tornaram-se torrentes de chuva. Pois não te lembras? E tudo devido a uma mudança de vento, a uns ares que vinham do sul. Augusto não entendia ou fingia não entender estes misteriosos dizeres do Hervanário. Ângelo estava distraído de veras. O velho voltou-se de súbito para este, perguntando-lhe: Tem ido ao mosteiro, o hóspede de Alvapenha? Esteve lá ontem. É amigo das crianças? Parece-o. Conta muitas histórias às senhoras? Entretém-nas bastante. E a teu pai? Ouviu com atenção? Conversaram muito toda a noite. O Hervanário parecia ligar grande valor a estas perguntas, porque a cada resposta obtida abanava pausadamente a cabeça com certo ar meditativo. Augusto relanceava também para a fronte, meio contraída do velho, um olhar entre curioso e tímido. O Hervanário prosseguiu: Enfim, a desconfiança é um achaque de velhice, e nem sempre os mais felizes são os mais acautelados. Deus que vele se os bons lhe merecem ainda a graça da sua proteção. O tio Vicente desconfia do primo Henrique? Perguntou Ângelo rindo. Primo? Repetiu o velho admirado. Primo lhe chamamos nós, porque a tia Vitória teima que, sendo ele sobrinho da tia Doroteia, é nosso primo também. Ah, já aí vamos. E Lena? Lena, Criste, todos lhe chamam por lá assim. O Hervanário pôs-se a murmurar algumas palavras ininteligíveis, terminando por estas: E, como no Egito, é o vento sul que traz a praga dos gafanhotos. Mas Deus que vele, Deus que vele. E eu não me demoro mais, que vou ainda daqui aos pardieiros de Cernus. À caça dos sapos, tio Vicente? Perguntou Ângelo gracejando. Não, que não é agora o tempo, respondeu sisudo o velho. Dos sapos, galante caça na verdade, continuou Ângelo no mesmo tom. Galante não será ela, pequeno, respondeu o velho,
Mas abençoada às chamarias, se te torcesses no leito com as dores do carbúnculo, que não há remédio mais eficaz para o curar do que a pele destes animais seca ao ar livre. E é das toupeiras? O tio Vicente também caça toupeiras? Em seu tempo. Oh, a toupeira é animal de abençoadas virtudes. Basta que um dente que se lhe arranque estando ela viva, trazido ao pescoço, cura a mais desesperada dor de dentes. Não deve ser fácil a operação de tirar os dentes à toupeira, tornou Ângelo. O ervanário continuou. A quinta essência das toupeiras é milagrosa contra cancros e herpes. A quinta essência das toupeiras, repetiu Ângelo rindo. Não rias, criança, acudiu severamente o ervanário. Que não é bonito rir do que os homens doutos asseguram. Eu já o experimentei logo que o li naquele grande livro da Polienteia, livro como se não faz hoje outro. E como é que se tira a quinta essência a uma toupeira, tio Vicente? Tomam-se as toupeiras e queimam-se até as fazerem cinzas. Mistura-se a estas cinzas o sumo de Celidónia Maior até haver 4 dedos de sumo acima das cinzas. Mete-se tudo num vidro bem fechado, que se enterra por 10 dias bem, ele ri. Tolo sou eu em gastar tempo e paciência com crianças. Espere, tio Vicente, não vá embora. Então depois de enterrar tudo isso, o que se faz? Até logo. Pede a Deus que nunca te seja preciso fazer a pergunta com menos vontade de rir. E assim vai, sem me dar um remédio. Olhe, tio Vicente, eu padeço às vezes de um sono tão pesado que não me deixa estudar. O ervanário voltou-se e com toda a seriedade respondeu. E julgas que não sei de remédio para isso? Experimenta e verás. Mete 1 ou 2 morcegos debaixo dos travesseiros e eu te afirmo que... mas adeus, que se me faz tarde e daqui a Cernucha é uma légua. E o ervanário retirou-se meio agastado com o ceticismo de Ângelo e sobraçando a caixa de lata e o saco dos seus tesouros medicinais. Ângelo e Augusto ficaram rindo da ciência e das singularidades do velho. Riso em que não entrava, porém, o menor laivo de malignidade. Porque ambos tinham pelo velho uma verdadeira estima que ele bem lhes merecia, pois sempre do coração o achavam votado a seu favor. O diálogo de Ângelo e de Augusto prolongou-se ainda até às horas do jantar.